Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o processo da independência do Brasil através de um conceito que a gente chama de transição sem abalos, né? Então, claro que quando a gente fala de independência, a gente não pode esquecer aí, né, da guerra da independência, né? Então, principalmente lá que terminou em 1823, lá na Bahia, né, com a participação da notória, da famosa aí, da heróica Maria Quitéria. Então, o fato de interpretarmos a independência do Brasil como uma transição sem abalo não exclui a consciência de que a independência do Brasil, sim, teve guerra, teve conflito, não foi pacífica. Mas o ponto é que essa guerra, esse conflito, se deu aí contra os portugueses, né? Se deu aí contra os exércitos que permaneceram fiéis, aquelas partes do exército e da marinha que permaneceram fiéis a Portugal. E não propriamente a estrutura da sociedade. Não foi uma revolução, não abalou o restante das estruturas sociais brasileiras, né? E isso pode ser observado, por exemplo, quando a gente fala aí no plano interno das condições políticas da época, né? Então, os partidos políticos da época eram basicamente aí o liberal e o conservador. Lembrando que só podia votar quem tivesse renda, quem tivesse dinheiro. Então havia toda uma graduação aí por renda para decidir se você podia votar para paróquia, se você podia votar para província, se você podia votar para o Senado e para a Câmara de Deputados. Então não era qualquer pessoa que podia exercer a cidadania, podia exercer o voto. E dentre essas pessoas que eram eleitas aos cargos políticos aí, então, né, essas pessoas se dividiam então nesses partidos, né, os liberais e os conservadores. Não todos, mas muitos liberais acabavam sendo aí então os brasileiros, ao passo que os conservadores, os portugueses. Então convém entender o que significa esses conservadores e esses liberais no contexto do primeiro reinado. Liberal no primeiro reinado não tinha nada a ver aí com liberdades. Até haviam entre eles alguns aí que defendiam o fim da escravidão, que defendiam até mesmo ideias republicanas. Mas esses eram uma parte muito pequena. Quando a gente fala em liberal no primeiro império, é simplesmente essa ideia nova para a mentalidade portuguesa e para a mentalidade brasileira, que é a ideia de ser oposição, de você ter a liberdade de se posicionar contra o governo. Então, e por que muitos desses brasileiros acabavam se simpatizando com essas ideias? Porque o governo estava basicamente sendo formado aí por portugueses. A presença dos portugueses dentro dos ministérios de Dom Pedro I eram muito marcantes. Por isso, muitos desses portugueses então vão se identificar com o Partido Conservador, que era justamente um partido de ideias mais absolutistas, que defendiam então o poder moderador, que defendiam então o poder absoluto do rei sobre o povo, e não o poder então mais parlamentarista, né? Não tanto o poder constitucional. E isso, inclusive, vai levar depois à abdicação de Dom Pedro I, quando então ele sai do país. Mas então veja que, mesmo aqueles que vão se dizer liberais, de liberais não tinham coisa nenhuma, porque eles ainda eram contra a promoção da cidadania, né? Ainda eram contra a libertação dos escravos, ainda eram a favor dessa sociedade onde poucas pessoas comandavam a grande massa da população, né? Essa sociedade autoritária, marcada pelo chicote, marcada aí pela senzala, marcada pelo pelourinho, né? Então,
Mesmo no campo internacional, essa questão dos abalos, das mudanças, não foram contidas, né? Então, quando o Brasil obtém seu reconhecimento internacional, ele paga 2 milhões de libras esterlinas a Portugal como um empréstimo da Inglaterra. Então, a gente deixa de ser dependente do ponto de vista político, temos a nossa independência política, mas continuamos dependentes do campo econômico, continuamos sendo produtores de produtos agrícolas e compradores de produtos manufaturados da Europa, né? E isso tudo favorecendo então agora os interesses da Inglaterra. Então nós continuamos dependentes econômicos no campo externo. E veja como a manutenção do poder das elites brasileiras foi muito bem construída nessa época, porque a Inglaterra, que passou a ser aí a nossa, entre aspas, nova metrópole, no sentido de que passamos a ser devedores dela, e ela passou a querer se intrometer nos nossos interesses aqui, ela basicamente estava exigindo o fim da escravidão. Mas as nossas elites, né, os donos de grandes fazendas, os nossos políticos, os nossos parlamentares, as pessoas de nome e importância, os verdadeiros cidadãos do Brasil da época, que era uma minoria da população, que era uma minoria das pessoas, barrou os interesses ingleses pelo fim da escravidão e mantiveram a escravidão. O Brasil, na prática, foi o último país do mundo ocidental, a abolir a escravidão. Por quê? Porque sempre houve essa preocupação de que, mesmo que haja alguma transição política, ela se dê apenas lá no topo, apenas na superfície, e não altere a composição da sociedade, que a exploração de uma grande maioria, e aí estamos falando aqui dos escravos, continuasse, para que as elites, os poucos donos de terras, de grandes latifúndios, grandes fazendeiros, continuasse a lucrar e a explorá-los. Beleza, galerinha? Deixa seu like se gostou, compartilha. É isso aí. Até mais.